Hoje, o bate-papo no Café com Tico é sobre comunicação, sobre política e sobre segurança pública. Nós vamos conversar com alguém que conhece as ruas das cidades. Hoje, a conversa é com o jornalista Márcio Barros, mas antes disso, vamos pedir o nosso café. O jornalista Márcio Barros foi vereador comigo, 20 anos trabalhando como repórter policial nas ruas de Curitiba, nas ruas da região metropolitana. Seja bem-vindo, Márcio, ao Café com Tico. Tico, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar aqui. Eu vi que você já trouxe grandes personalidades da política, da cidade, da sociedade. E estar aqui hoje é um motivo de muita alegria. Muito obrigado. Bacana, Márcio. Eu que agradeço a tua presença aqui. A gente quer conversar hoje um pouquinho contando a tua história. A história do Márcio Barros jornalista, do Márcio Barros vereador de Curitiba e também agora do Márcio Barros que trabalha na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que é o nosso superintendente e que fala muito sobre as cidades da região metropolitana e que fala muito sobre turismo. Márcio, eu queria começar para a gente bater um papo sobre a tua história no jornalismo. Tem alguma matéria que a gente fala dessa tua história no jornalismo que quando você vai lembrar da tua trajetória, você lembra dessa matéria que você fez nas ruas? Claro, foram muitos anos, né, Tico? Então, meu primeiro emprego foi lá no jornal O Popular, em Araucária, e foi uma escola. Depois eu fui para a Tribuna do Paraná, onde eu fiquei 12 anos, 11 anos e alguma coisa. Depois eu fiquei quase 13 anos no SBT. Então, eu tenho bastante tempo de estrada aí e fiz muitas reportagens, né? A gente podia dividir até por editoria, né? Editoria policial tiveram várias, assim, que me marcaram, né? Que eu cheguei em casa entristecido, né? Mas a gente não pode se abater, porque aquilo é ferramenta de trabalho. Mas teve casos emblemáticos, por exemplo, a da Raquel Genofre, aquela menina da mala, eu estava de plantão. Tem o caso do Carly Filho, né? Aquele acidente trágico que eu também estava de plantão. Tem o caso da Tainá, lá em Colombo, uma menina que foi abusada sexualmente e depois assassinada, né? Foi um caso emblemático. Mas também tem outras coisas que eu fiz que me marcaram bastante. Por exemplo, eu escrevi bastante coisa de turismo, viajei bastante, viajei o mundo, tive a oportunidade de gravar em Marrocos, né? Fui aqui para a América do Sul, fui para vários lugares fazer reportagem, o Brasil inteiro praticamente. Então, assim, o jornalismo ele me deu muitos presentes durante essa carreira aí. E você decidiu ser jornalista quando, Márcio? Olha, eu sempre gostei muito de falar em público. Engraçado isso, né? Porque alguns meninos, por exemplo, têm dificuldade em apresentar o trabalho na escola. Eu sempre tive muita facilidade. Sempre gostei muito de ler. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu achava que essas minhas características eram de professor. Eu fiz faculdade de História antes de fazer jornalismo. E aí, você é formado em História? Não cheguei a me formar. Não. Começou História? Fiz metade do curso de História. Para ser professor? Para ser professor de História. Eu achava que eu era professor. Só que para ser professor você tem que ter outras qualidades, que eu não tenho. E aí eu me identifiquei realmente, eu falei, puxa vida, eu sou jornalista. Antes de estar na faculdade, eu já mandava texto para as revistas da época, revista de música, mandava opiniões. E aí eu me encontrei, montei o jornalzinho da igreja, também quando eu era adolescente, falei, puxa vida, é isso que eu quero. E isso tudo, a tua adolescência em Curitiba? Você sempre é curitibano? Sempre aqui. Você é curitibano? Sou vizinho aqui, né? A minha família é uma das primeiras famílias ali da região do bairro Fazendinha, junto com a família do Gunha, né? Meu pai foi um desbravador ali há quase 60 anos. Você fala do Coronel Gunha, Coronel pai, Gunha, junto com o Coronel Gunha, pai do Gunha. Do Gunha, que hoje é o nosso colega da prefeitura aí. Exatamente. Então... E você cresceu ali, na região do Fazendinha. Exatamente. E estudou ali. Estudei qual escola? No Graciliano Ramos, depois no Avelino Antônio Vieira. Então foi E participava da igreja, também que você falou, desse jornalzinho da igreja. Isso mesmo. E quando que você entrou para o jornalismo? Com quantos anos? Eu entrei no jornalismo tarde, viu? Porque eu fiz História antes, eu entrei na faculdade de História com 25, aí eu mudei de curso, aos 27 eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Se você for pensar que, por exemplo, a minha filha que tem 21 já está formada, né? Já se formou em administração, a outra com 24 já está formada. Eu entrei com 27 na faculdade de jornalismo, mas tá tudo certo, cada um tem a sua história, né?
Cada um faz e escreve a tua história. Exatamente. Então você aí viu essa tua vocação, fez, e o primeiro trabalho foi então em Araucária. Assim, ó, durante a faculdade. Primeira oportunidade já como jornalista? Durante a faculdade a gente já fazia muita coisa, né? Eu fiz assessoria para a Federação Paranaense de Surf, de bodyboard. Então eu viajava aí cobrindo campeonatos Brasil afora. E eu achava que o meu caminho no jornalismo seria o jornalismo esportivo. Eu gostava, eu praticava, né, esportes também, surf, skate, ando de skate ainda. E eu achava que essa ia ser a minha carreira. Só que o mercado... Você tem que entrar no mercado de alguma forma. E abriu a porta no jornalismo policial. No começo eu sofri muito, porque não era algo que me agradava. Só que aquilo é tão impactante, né? E um jornalismo que muda a vida das pessoas, que pode mudar a vida das pessoas. E aí eu entrei no jornalismo policial e daí seguiu. E você acabou gostando dessa área de mostrar para as pessoas. E você fez um trabalho também, que você sempre faz, palestras, em função desse teu trabalho, desse controle jornalismo policial, que é um trabalho de prevenção às drogas, é isso, Márcio? Acontece o seguinte, como eu trabalhei muito tempo no jornalismo policial, aí eu fiz duas especializações, né? Fiz uma em gestão de políticas públicas e fiz uma outra pós em gestão de segurança pública. Isso tudo era para melhorar o texto, melhorar a compreensão das coisas, como você poder opinar melhor, né, no jornalismo, enfim. E aí eu percebi, né, e a sociedade toda hoje já sabe disso, que a maioria dos crimes que eu cobria, seja latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o furto, o roubo, o homicídio, às vezes até o desacato, a briga familiar, todos eles estão relacionados direto ou indiretamente com o tráfico de drogas, né? A droga ela destruiu boa parte, né, desse entendimento de sociedade. E aí eu comecei a fazer palestras nas escolas, diferente do que as que eu via. Porque geralmente as palestras eram sobre saúde, sobre religiosidade. Eu nunca falei sobre isso. Eu falo sobre drogas e o crime. Não tem como você se envolver com um traficante, por mais que seja aquela maconha recreativa, que se você vai fumar com os teus amigos, que não vai fazer mal para ninguém, aquela compra daquela droga alimenta outros tipos de crime. Então eu precisava alertar essa molecada. E eu acho que foi bem bacana, assim. Foram 10 anos de palestras. E palestra, então, diretamente para a molecada, para as crianças, para o adolescente, e mostrando isso. Mostrando isso. Que a droga né, financia o crime e mata pessoas. Isso. Veja, se não mata as pessoas que estão usando, mata outras pessoas claro, por meio do crime. A gente tem que compreender que a gente tem um grande erro, Tico, que é colocar todas as drogas no mesmo balaio. Então, assim, existe maconha, cocaína, êxtase, LSD, crack e tal. Cada uma delas tem um perfil e uma característica, seja de usuário, seja de recuperação, seja de prevenção e assim por diante. Se você pegar, por exemplo, quando a gente fala de drogas, a gente trata 4 pontos: a prevenção, a repressão, a recuperação e a reinserção na sociedade. Quando você trata só a prevenção, ela é igual para todas as drogas. É campanha, é palestra, é instrução. Quando você fala de repressão, ela é mais ou menos parecida. Porque é polícia na fronteira, polícia nas biqueiras aqui. Não deixar a droga circular, entrar. A muralha digital, são várias possibilidades. Mas quando você trata a recuperação, é infinitamente diferente você tratar um dependente de maconha de um dependente de crack. Né? Quando você trata o dependente de maconha, você analisa os números da OMS, de cada 10, 8, 9 conseguem parar de usar droga. Quando você trata do crack, é 15%. Então a gente tem que investir muito nessa questão da prevenção do crack. Não que a gente tenha que liberar maconha, eu sou totalmente contra. Mas a gente precisa compreender que cada droga tem a sua característica, o seu perfil. E existe uma romantização da questão da maconha. Porque a maconha não faz mal, é natural, aquela coisa toda, depende da idade que o cara começa a usar. Mas aí é um outro ponto. O que mais me preocupa na maconha é que o mesmo cara que vende o baseado, vende a pedra de crack. E esse baseado que a pessoa vai comprar para consumir lá num churrasco, no final de semana ou numa balada, o dezão do baseado, ele vai juntar para comprar projéteis para cobrar a dívida daquele viciado em crack. Então, eu fiz uma matéria uma vez, e eu falo isso na palestra, de uma mulher de 40 anos de idade. Ela estava no ponto de ônibus lá em Colombo, 6 horas da manhã, indo trabalhar. 2 filhos, 2 pessoas em uma motocicleta chegaram no ponto de ônibus, começaram a puxar a bolsa dela, ela puxa para cá, eles puxam para lá.
Até que um deles, o garupa, sacou uma arma e deu um tiro na cabeça daquela mulher e matou ela. O que essa mulher tinha na bolsa que esses caras queriam tanto? Tinha um celular com o vidro quebrado, umas moedas no fundo da bolsa, o cartão transporte e um pouco de dinheiro lá, 10, 20 reais em dinheiro. O dependente do crack, ele não quer ficar rico. Ele só precisa de mais uma pedra e pagar sua dívida com o traficante. E aquela arma, ou aquele projétil que matou aquela mulher, foi comprado com dinheiro que aquele cara também vendeu o baseado, que todo mundo acha que não faz mal. Então a droga, ela é o complexo, viu? Complexo. Droga não. Não, nunca. Droga nunca. E falando dessas matérias, né, que você falou assim, qual que é a cobertura que você acha assim que foi a mais perigosa? Qual que é a reportagem mais perigosa que você sentiu medo? Teve alguma que você sentiu medo de fazer? Teve várias, né? Teve várias. A gente estava fazendo uma série de assassinatos que estavam acontecendo ali na região do Tatuquara. Esse é um dos casos, né? E ali tem uma região ali chamada Terra Santa. Terra Santa é você indo ali pela BR-116, no trilho você entra à direita, perto da... Não sei se tem ainda a fábrica da Elma Chips, é por ali. Aí o que estava acontecendo? Tinham duas facções que esperavam o trem passar para que o barulho do trem abafasse o barulho dos estampidos das armas. Então, um dia matavam 2 ali, outro dia matavam 2 de cá, e um se vingava aqui, se vingava lá, e assim por diante. E um dia eu recebi no Nextel ainda, né, a mensagem que tinha acontecido. Era o rádio. Era o radinho. Era importante para as pessoas, né? Que era um rádio que você conversava com a tua redação, é isso? Isso, você apertava o botão e já falava direto, não precisa fazer ligação. Nem existe mais o Nextel, né, hoje. Mas enfim, o cara me avisou no Nextel, olha, Márcio, tem um duplo homicídio aí no Tatuquara, naquela região de sempre. Eu peguei, eu que dirigi o carro, era uma Paraty preta lá da TV. Eu que dirigia, o cinegrafista era de fora, de Curitiba, não conhecia muito bem, então eu fui para lá. Quando eu cheguei na Rua da Paz, no bairro Terra Santa... Rua da Paz. Rua da Paz, bairro Terra Santa, ironicamente. Tudo escuro, não tinha giroflex, não tinha nada. Daí eu parei o carro. Isso é um grande erro, né? Porque quando você está vivendo demais aquele assunto, você meio que esquece do perigo. Parei o carro e mandei um rádio para um amigo de uma rádio. Falei, cara, tô aqui no lugar onde sempre acontece e não tem nada. Ele falou, não, hoje é uma briga de bar, umas 3 quadras para baixo. Beleza, quando eu tô manobrando o carro, a gente escutou os tiros. Aí um dos disparos pegou no vidro traseiro da Paraty, passou entre eu e o cinegrafista, assim, e atravessou. Aí a gente chamou a polícia, foi para atirar no carro. A gente não sabe se a ideia era para atirar no carro, se era tentativa de roubo, se era uma intimidação. O fato é que por muito pouco não aconteceu uma tragédia ali. Imagine. Daí a gente virou manchete nacional, né? A partir daquele dia, a TV comprou colete balístico, né? Então os repórteres da noite, né, que trabalhavam à noite, começaram a usar colete balístico e assim por diante. Então esse foi um caso que eu vou levar para a vida. Desse dia. E vocês continuaram e fizeram a matéria? Daí a gente foi lá, continuamos, fizemos a matéria, daí tive que ir lá como teve danos, né? Não foi só uma ameaça, a gente teve que registrar boletim de ocorrência. Daí a gente foi aqui no SIAC, aqui, né? Atrás do Palladium ali, para fazer o boletim de ocorrência. Mas enfim. E ainda contando a história do jornalismo, acho que é legal e interessante, né? Para a gente saber, teve assim alguma matéria que você chegou e saiu para a matéria e no fim o resultado te surpreendeu? Que foi algo que você não esperava, que você foi fazer e fez uma matéria muito maior do que você achou que era no primeiro momento, ou que a própria TV achou que era? Tem um caso divertido e tem um caso muito triste. O plantão da noite no jornal era das 7 à meia-noite. Então é o seguinte, quando dá 11 horas, você já volta para a redação, escreve o que tem que escrever para ficar esperando dar horário e ir embora, né? Cara, era 11 horas mais ou menos, a gente recebeu a informação que tinha um encontro de cadáver. Encontro de cadáver é quando tem uma pessoa morta que não é identificada, né, em determinado local. Alguém encontrou na rua, cadáver. Não encontro de cadáver. Uma balada de cadáver. Encontro de cadáver. O encontro daquele corpo lá. Daí eu falei, puxa vida, 11 horas da noite, eu vou ter que ir lá. Aí eu vou chegar lá, é uma pessoa sem identificação, às vezes, né, enfim. Não vai dar matéria. Não vai render nada, vai render uma notinha. Eu falei, não, eu vou lá. Não fiz muita coisa hoje, vou lá. Quando eu chego lá, realmente era um jovem, estava caído numa vala, assim, vários tiros, com o uniforme da torcida da Império. Eu falei, bem, não está identificado, mas a gente sabe que, né, já tem um caminho. No dia seguinte, a gente descobriu que ele era filho do Vinícius Coelho, nosso colunista lá da Tribuna do Paraná, que foi morto pelos seguranças da Centronic.
Daí, sim. Que foi uma questão Aquele- de pichação, era isso, né? exatamente. Ele Você, pichou. você foi cobrir esse caso, Fui cobrir o encontro do cadáver, que a princípio não era nada. que era que ia sair uma nota. Poderia ser isso? Sim. não que desmerecendo, né, um caso do outro, mas poderia ser um craquento não Que não identificado ia- que não ia render muita coisa de informação. Daí eu trouxe a matéria, fiz a matéria e a gente era o único veículo que tinha imagens daquele encontro lá. E aquilo serviu de provas, inclusive, no julgamento dos seguranças, né? Então, essa Porque aqui- a história era o seguinte, o menino, acho que eu não lembro quantos anos ele tinha, 17, 18 anos, ele estava fazendo uma pichação em uma região ali próximo do centro. Os seguranças da Centronic, que era uma empresa de segurança, viram ele e resolveram dar uma lição. Só que aquela lição ela avançou. E uma lição não é o caminho, né? Não, nunca é o caminho, né? Não tem, né? O Errar, correto é o caminho sim, legal. sim. Porque pichação é crime, né? Sim. É uma... Tem multa, Tem pode ser multa, preso, né? e tal, Infração, isso. né? É. O que eles deveriam ter feito? Já que prenderam, chama a polícia, ele vai preso, responde, paga o que tem que pagar. Mas eles resolveram fazer justiça. Picharam o menino tal, e foram batendo. E de certo ele bateu boca com eles. Foram agredindo e aí, para resolver o serviço e esconder, levaram lá para o Almirante Tamandaré e jogaram numa vala. Mas não tem crime perfeito, né, Tico? Sim. E o pai dele, que era um Não, eu cara... lembro, foi triste. O pai dele ficou muito triste. abalado, ele ficou muito debilitado, inclusive morreu atropelado na linha verde. Não se sabe exatamente se ele foi atropelado ou se cometeu o suicídio. Que triste. Márcio, o que mudou no jornalismo nesses 20 anos aí que você está? Mudou muita coisa, né, Tico? Quando eu entrei na TV, a gente não tinha GPS. Era o guia mais. Então, assim, ó, a informação é o seguinte, olha, tem um homicídio na estrada, não sei das quantas, lá na região metropolitana, lá em Quatro Barras, você vai andar tantos quilômetros e entra à direita. Então, assim, à noite, você vai meio que tentando, né? Hoje não, hoje você tem GPS. Antigamente era bip, né? Então acontecia um crime, alguma coisa, o IML avisava a central, que a gente tinha um bip, falava, olha, homicídio na rua tal, tal horário, o IML a caminho. A gente ia para lá. Outras coisas também, né? Então, quando eu entrei na Tribuna, a Tribuna era o Standard, que é um formato, aquele jornal grandão. Grande. Depois ele mudou para o Berliner, que era um jornal menor, né? Então, por exemplo, quando a gente fazia a matéria principal da Tribuna, era 5.000 caracteres. Quando ele mudou para o Berliner, baixou para 3.000. Talvez para a maioria das pessoas não entenda muito isso, Tem que mas escrever menos. muito isso. menos. E é difícil você escrever menos do que você escrever mais. Você tem que Ser mais sucinto, mais e tal. sucinto, trazer mais informação. Essa é mudanças também. É mudança. E a internet? A internet também, né? Hoje você quer saber alguma coisa, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Mataram uma personalidade, né? Um crime que aconteceu com uma personalidade. Você tinha que ir na redação, tentar descobrir quem era o cara, liga para um, liga para outro, para tentar descobrir um pouco. Hoje não, você joga o nome da pessoa, já tem o histórico dele ali, idade, fotos, o que fez, foto, isso. tudo. Então a internet demais, né? facilitou, Demais, né? demais. E essa questão de internet, né? O jornalista também virou influenciador? Virou, né? Virou. Assim, ó, a gente passou por uma transformação do jornalismo, né? E isso eu acompanhei bem. Porque a gente tinha no passado, Tico, você lembra? A gente tinha o Jornal Nacional como referência, que era um jornal de bancada, né? Era lá o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira, os dois sentados numa bancada, chamando. Não fazia jornalismo em pé, andando para lá e para cá. Os repórteres na rua era só com o microfonezinho aqui parado. Hoje não, hoje o repórter anda, prova o pastel, conversa com as pessoas, abraça, se abaixa. Faz com o próprio celular. Faz com o próprio celular. Hoje, então, tem essa interatividade. E isso foi uma transformação do jornalismo tradicional para um jornalismo popular. O que era o popular? Era o Ratinho, o Alborguete, o Bolinha, que não era um programa de entretenimento, mas fazia um pouco de jornalismo também. E aí foi uma junção com a rede social. Então, hoje a gente tem um jornalismo tentando ser cada vez mais popular, que a gente vê, por exemplo, o Tribuna da Massa, o Balanço Geral, os programas da Band, em todos eles, o cara apresenta em pé, para lá e para cá, vem para cá que eu quero mostrar o tempo e não sei o quê. Então, hoje ele é muito mais popular. É uma junção desse formal junto com a rede totalmente social. informal. Isso, claro. Hoje é um meio termo, jornalismo. Mas eu acho que essa transformação aconteceu assim, nos veículos digitais, né? Se você pegar a rádio, por exemplo, a rádio AM não existe mais.
que era o que alcançava nos rincões aí, né? Na região mais distante. Mas, por outro lado, você consegue ouvir qualquer rádio no teu celular. Eu costumo ouvir rádio de fora, eu sou curioso. Então, por exemplo, eu apresentei um programa na Rádio Globo e ele foi todo baseado em um programa que eu ouvia de uma rádio do Chile. Daí, quando eu fui para o Chile, eu fui lá conhecer a emissora. Por quê? Porque hoje você quer ouvir qualquer coisa, você do mundo inteiro você escuta baixa no o aplicativo no teu celular. E quase todo mundo tem celular todo hoje, mundo tem né? celular, todo mundo tem internet, cada vez mais, né, a gente vai ter internet. E hoje o jornalismo, né, a grande mídia ou a pequena mídia, consegue informar sem a preocupação de gerar audiência ou não? Eu acho que consegue, porque hoje a audiência ela é medida de outra forma, né? E esse meio de comunicação que a gente está vivendo aqui, por exemplo, no teu podcast, no meu podcast ou nos outros aí, a gente consegue também levar informação e não se preocupar com a questão do Ibope. Da audiência. Da audiência, porque a gente tem outros tipos de audiência, outros tipos de foco. Né? Então nesses canais não, e outra coisa alternativo, também, né? Hoje está cada vez mais segmentado. Por exemplo, quando você tinha poucas emissoras de TV, você tinha que assistir o que eles mandavam. É a novela das 8. É lá que só tem novela das 8. É lá, eu quero assistir um jornal. Só tem esse jornal. Hoje, se eu quero ouvir blues, eu clico ali, eu tenho 300 rádios que só tocam blues o dia inteiro. Na própria TV. Se eu quero ouvir só notícia, eu tenho rádios que só tocam notícia. E a própria TV tem vários canais também. Na própria TV. E essa TV 3.0 também está abrindo possibilidades, né? Você está na TV, eu estou na TV. Então, assim, isso, de certa forma, democratiza, né? Só que é um risco também, né? Porque você tem o risco, você no caso, nós dois, né, jornalistas e tal, a gente estudou para isso, a gente sabe como levar a informação de forma correta, né, a importância da informação, mas a gente tem que ter muito cuidado também, né, com quem emite a informação, né? E as pessoas hoje têm... Você falou de assistir uma TV num canal só, mas a pessoa assiste a TV e ao mesmo tempo está no celular consumindo outra informação. Quer dizer, são várias informações ou vários tipos e a interatividade de notícia também, né? ao mesmo tempo. Às vezes o cara está assistindo o programa de futebol, apareceu o QR Code, ali ele já votou no craque do dia. Já vai para isso aí. É. Então, assim, essa internet, essa evolução, essa inovação favoreceu a comunicação ao jornalismo, né? Eu não sei aonde a gente vai parar, mas não tem retrocesso, né? Não tem mais volta. A gente não tem mais volta, agora é só para frente. Cada vez mais informação. E a gente vê, por exemplo, eu trabalhei 10 anos num jornal impresso que era líder aqui, né? Que foi a Tribuna do Paraná. As pessoas paravam na frente das bancas para ler a Tribuna. Era um jornal que vendia 30 mil exemplares no semáforo. Hoje não existe mais. Eu vi ontem uma matéria também, dentro dessa internet também, diz que tem uma geração voltando a esse tipo de consumo, de revista impressa, de material impressa, esse saudosismo. Vamos ver se vai ter aumentar esse consumo realmente. Mas você falou, não tem volta, mas pode ser que algum momento gere algum consumo diferente, né? O consumo o conteúdo vai ter que ser diferente. Porque, por exemplo, um jornal, ele já não é mais factual. Porque vou usar o exemplo do policial. Vamos pensar o seguinte, aconteceu um crime agora, meio-dia, 1h, 3h da tarde, aconteceu um crime. O fotógrafo foi lá, o jornalista voltou para a redação, escreveu, à noite rodou o jornal, às 7h da manhã está na banca. Só que aquele caso já mudou tudo. Aquele cara não era vítima, ele tinha cometido um outro crime anteriormente, fugiu, já mudou tudo. E já está tudo na rede social, as pessoas já viram também. Né? Então, assim, existe uma possibilidade, eu vejo isso no formato revista. Você trazer não só o factual, mas trazer correlatas, né? Trazer outras coisas. Opiniões, trazer informações, outros relembrando casos. Eu acho que neste formato pode ser que a gente sobreviva. Que volte alguma coisa nesse sentido também, ou sobreviva também. Márcio, e daí entrar para a política? Quando é que veio essa vontade? Como é que foi que você resolveu entrar para a política? Tico, como jornalista, a gente tem um ditado, né, que tudo que é bom é publicidade, o que é ruim é notícia. Né? E quando você está fazendo notícia, por exemplo, eu estou numa escola, a gente não vai lá para... Infelizmente,
O leitor, o telespectador, o ouvinte, eles não consomem coisas boas. O que chama a atenção, a gente vê nas redes sociais. É a notícia ruim que fala, é isso? É notícia ruim. É a maior audiência. Então, você vai numa escola, por quê? Porque faltou professor, porque deu uma briga, porque deu um ataque e tal. Você vai num posto de saúde porque um médico faltou e causou um transtorno, fila de espera e assim por diante. E vendo essas coisas acontecerem, e eu conhecendo muito bem a cidade, né, 20 anos nas ruas da cidade, eu falei, eu acho que eu posso trazer soluções, posso pensar em soluções para a cidade. Porque como jornalista a gente sempre fala assim, poxa, isso aqui tinha que ser assim, essa rua tinha que ter cruzamento diferente, pô, aqui precisava de uma lombada, ou essa escola precisava de um portão diferente, essas coisas assim. E aí eu falei, poxa, por que não eu? E aí eu fiz, como eu falei para você, eu fiz uma pós em gestão de políticas públicas, fiz uma em gestão de segurança pública e falei, eu acho que eu estou capacitado para isso, porque eu sempre acreditei que o político ele tem que ter capacitação. Alguma pessoa que vai me representar, ela tem que saber mais do que eu. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Como é que você vai defender uma coisa que você não conhece? E aí eu falei, acho que eu estou pronto. E aí me candidatei, né? Em 2016 eu fiquei de suplente e em 2020 eu fui eleito. E em 2016 você fez quantos votos? Fiz 3.200 votos. 3.200. Para a primeira eleição. É bastante, né? Bastante. A segunda que eu ganhei com 399. Menos votos que você fez na tua primeira. E daí na segunda, que foi que ano? A segunda eleição foi em 2000 daí, né? Não. 2000, que deu 2020. 2020 que você 2020. Ganhou e exerceu o mandato. Em 21 a 24. E quando chegou na Câmara, qual que foi a tua impressão? Digo, de fora e sabendo daí dentro da Câmara do trabalho do vereador. Muda muito, né? Essa visão muda muito. Porque apesar de eu cobrir a política, eu estar frequentemente ali na Câmara entrevistando os vereadores, né, conversando e lendo os projetos, entendendo. Dentro da Câmara, dentro do... Não queria dizer sistema, mas dentro do processo é diferente, né? Porque daí você tem outras variantes, né? Então você tem a lei orgânica que você tem que seguir, você tem as competências, você tem que seguir a CCJ, você tem que seguir um monte de coisa. Orçamento, né? Para poder realizar as coisas também. É a questão da competência. É competência do vereador. Tem muita coisa que não é competência do vereador e a gente vê isso frequentemente. Pô, isso aqui é competência de um deputado federal, isso aqui é competência do executivo, do prefeito. Né? Fazer essa obra, fazer isso aqui e tal. Qual é o papel do vereador? Né? É ir lá e conversar com a comunidade, falar, olha, prefeito, a comunidade precisa disso. Então... E você acredita nesse mandato teu que você percebeu, não só de você, mas que os vereadores eles são mais cobrados pelas pessoas? As pessoas mais cobram os vereadores ou mais incompreendem os vereadores? Ó, eu entendi que a população precisa compreender melhor qual é o papel do vereador. A gente tem uma missão que é explicar isso. O vereador não pode dar cadeira de roda, não pode dar remédio. Se você quer remédio, o vereador pode ir lá e fazer com que todas as pessoas que precisam daquele remédio tenham acesso. Que todas as pessoas que precisam da cadeira de roda tenham acesso. A gente não pode atender individualmente, né? Claro, a gente conhece um aqui, fala com ele lá, olha, aquele pastor daquela igreja tem uma sobrando. E assim a gente vai por conta dos relacionamentos que a gente tem. Mas a população, tem muita gente que ainda tem esse entendimento que o vereador, que isso era coisa do passado, que o vereador paga festa de aniversário, que o vereador paga viagem para buscar não sei o quê, paga retorno para... Enfim, essas coisas, né? As pessoas precisam compreender melhor o papel do vereador para poder cobrar também, né? Cobrar certo. E assim, você acha que qual política que influencia mais a vida das pessoas? A política na cidade ou a política nacional? Eu sempre fui municipalista, né, Tico? Eu sempre entendi isso, sempre fiz parte da associação, por exemplo, dos vereadores do Brasil, que é uma pauta que a gente sempre defende lá, porque é no município que a gente precisa da vaga da creche, é no município que a gente precisa da escola, do asfalto, precisa do remédio, precisa desse atendimento social, precisa ajudar o terceiro setor. É aqui que as coisas acontecem. E como vereador, a gente tem boas relações, então a gente pode ir lá e conversar com o deputado estadual, que tem um papel fundamental na cidade. A gente tem que ter uma relação maior com os deputados estaduais.
digo, a população, né? Tem que saber quem é o seu deputado. A gente tem que saber quem é o deputado federal. E o vereador tem esse papel de ir lá e conversar com esses outros poderes para trazer coisas. Mas a gente tem que pensar na cidade, pensar no município, pensar no bairro. Que é a política mais próxima das pessoas claro. que é importante ali. E eu acho que isso que você falou agora é bem importante, porque o vereador é o primeiro na linha de acesso da população com o poder. As pessoas cobram o vereador. Claro. As pessoas encontram no mercado o vereador, cobrar. encontram na rua o vereador. E cobram o vereador, tem que cobrar do vereador. Então tem que conversar diretamente com o vereador. O teu mandato, claro, uma das bandeiras é segurança pública. O que mais, assim, que o Márcio defende como vereador ou como político? Quando eu entrei na Câmara Municipal, eu tinha como projeto ser referência na segurança pública, porque era a minha formação e era a minha experiência. Mas outros setores foram me chamando muita atenção, né? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus, né? Nos direcionamentos, assim. Então, eu trabalhei muito no terceiro setor, né? Tem um grupo de instituições que eu acompanho até hoje, né? Eu consegui atendê-los de uma forma muito legal. Criei vários projetos, eu criei a alteração do banheiro para autistas adultos, eu criei a carteirinha de identificação para mulheres com câncer de mama, eu coloquei o cuidador familiar para ser atendido pela FAS na sua integralidade, né? Aquela filha que para de trabalhar para cuidar da sua mãe, ou aquela mãe que para de trabalhar para cuidar do seu filho. Então foram muitos projetos nessa área. E também uma visão maior de que Curitiba não é uma ilha. Curitiba está ligada diretamente com a região metropolitana. Então eu aprovei projetos de turismo com a região metropolitana, aprovei o projeto de agro, né, liberando Curitiba para comprar alimento do pequeno produtor da região metropolitana. Então, acho que foi um mandato bem diversificado. E hoje você, falando da região metropolitana, hoje você está na função de superintendente. Explique o que faz o que é essa função, fale do nosso secretário, o que você faz lá. Eu vou repetir o que eu falei na frase anterior, né? Eu não acredito em coincidência, eu acredito que é Deus trabalhando na vida da gente. E assim, como eu sempre tive um olhar para a região metropolitana, inclusive olhando meus arquivos, tanto dos projetos de lei quanto das fotos, do trabalho, eu vejo muita coisa relacionada à região metropolitana. E aí eu recebi o convite do prefeito Eduardo Pimentel em atuar nesta secretaria, que ele queria dar não mais importância, mas fazer com que a gente aumentasse as nossas relações com a região metropolitana. E nós temos muitas relações, né, Tico? Nós temos o transporte integrado, nós temos a nossa água, que boa parte vem de fora, nós temos o nosso lixo, que vai para fora. Segurança pública, o consórcio da segurança pública, o consórcio da saúde. Se você for agora no posto de saúde do Boa Vista, mais de 30% é da região metropolitana. Como é que você não vai atender essa turma? Vai falar assim, não, aqui só entra gente de Curitiba. A saúde é universal, mas para que isso aconteça, a gente tem que estar organizado, né? E eles também, e fazer com que eles também se organizem, né? Quando eles se organizam, a gente também ganha. Então, várias pautas, né, por determinação do prefeito Eduardo Pimentel, a gente tem trabalhado, e uma delas é o turismo. A gente quer fazer com que o turismo esteja desenvolvido para que os nossos turistas estiquem a sua estadia aqui em Curitiba e visitem também a região metropolitana. E acho que é importante, por que esticar a estadia, né? Essa importância. Claro. Por que o turista vir ficar em Curitiba, ir para São José, ir para Colombo, para Araucária, Fazenda Rio Grande, enfim, para toda a região metropolitana. Por que isso é importante? A gente tem um turismo aqui que ele se divide. Boa parte é turismo de negócio e a outra parte turismo de passeio. E aí no meio disso tudo tem o turismo de eventos. O turismo de negócio ele já foi maior aqui em Curitiba. Digo, não que ele diminuiu, mas ele ocupava mais. O nosso turismo de passeio ele era menor. As pessoas ficavam menos dias aqui. Hoje não. Hoje as pessoas vêm mais passear em Curitiba. E a nossa proposta é essa. Fazer com que o turista que fica aqui 3 dias, que ele fique 4. Que ele fique 5. E passe um dia na região metropolitana. Por que isso? Porque ele vai ficar mais uma noite no hotel. Ele vai jantar mais uma noite em algum restaurante, ele vai usar mais o transporte do Uber ou o transporte público, ele vai deixar mais dinheiro na cidade. E o dinheiro do turismo, ele arrecadado, ele ajuda ou ele complementa o pagamento do posto de saúde lá do Tatuquara, por exemplo. O médico, o professor e assim por diante. Quanto mais se gasta no município, mais o município arrecada e mais investe para as pessoas. E fora de manter essa geração de emprego, com oportunidade, com contratação de pessoas, com outros serviços também. É isso mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, o Natal de Curitiba, a gente teve, de cada real investido, nós tivemos 22 de retorno.
É como se você colocasse R$1 na poupança e no final do mês você pegasse R$22. E qual o setor que rende isso? Então, assim, o prefeito foi muito feliz em fechar esse acordo com a Disney. A gente quase dobrou o número de turistas de um ano para o outro e a expectativa era aumentar 10% a 15% de 2024 para 2025. Nós quase dobramos. O número de turistas do estado do Paraná ele aumentou 500%. Então, e essa questão do Natal, eu tenho conversado também com o prefeito Eduardo Pimentel, que agora cada vez tem que ser maior e melhor. Subiu a régua, né? Subiu a régua, tem que trazer mais pessoas, inclusive para conectar na divulgação as atrações de Natal da região metropolitana. Então, que Curitiba também divulgue o que tem em São José. Tem a casa do Papai Noel, o que tem em Colombo, e motivar essas cidades também a fazerem atrações de Natal. Então, aquilo que nós falamos aqui, a pessoa vem para Curitiba ver o Natal de Curitiba, pode ver o Natal da Fazenda Rio Grande, pode ver o Natal de São José, de Colombo, de Campo Magro, enfim, de Campo Largo, de toda a nossa região metropolitana, do nosso litoral também, importante também que a gente consiga divulgar essas atrações do litoral, nosso litoral cada vez mais forte. Então, acho que esse é um grande desafio. Márcio, e assim, região metropolitana, das cidades que você pôde estar visitando como superintendente, teve alguma cidade que te surpreendeu positivamente? Que você vê o trabalho que faz, principalmente talvez nessa questão de turismo? Tem várias cidades assim. Você falou uma coisa agora há pouco, que é a questão dos eventos. A gente tem que trazer eventos, né? O Conveixo Birô, ele é especialista nisso, ele tem mais de 150 associados, 180 associados, eu acho, 160 associados, que trabalham trazendo eventos para a cidade, né? Então, o Natal é um grande evento, né? A gente tem outros eventos acontecendo na cidade agora que a gente nem sabe. Encontro de médicos, encontro de cineastas, enfim, tá muita coisa acontecendo. E visitando a região metropolitana, eu visitei os 28 municípios e eu fiz um diagnóstico, porque eu precisava saber onde eu estava pisando, Tico. E aí a gente levantou tudo que os caras têm de bom, tudo que os municípios têm de bom. Festa, tem prato típico, tem eventos, tem café colonial, tem hotel, tem restaurante, tem pousada, tem hostel, tem tudo. E também as deficiências, algumas coisas que eles precisavam. E aí a gente começou a trabalhar isso. Juntei alguns parceiros, Sebrae, Adetur, Conveixo Birô, Instituto Municipal de Turismo, e fomos visitar essas cidades levando soluções. E aí a gente fica surpreso com algumas coisas que a gente encontra. Tem algumas cidades que estão bem avançadas. Por exemplo, São José dos Pinhais, Araucária e Colombo são as 3 aqui do nosso entorno que estão muito à frente. São José dos Pinhais, eles têm um conselho de turismo fortíssimo. Por exemplo, a gente vai ter a Feira Internacional de Turismo em Foz. São José dos Pinhais vai ter um stand lá. De Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu. E todos os empreendedores vão de ônibus para lá para ficar lá os 3 dias da feira. Aí eles trazem um monte de ideia, um monte de solução e as coisas assim acontecendo. Colombo, a mesma coisa. Os caras estão com uma equipe de turismo lá sensacional. Está tendo agora, né, a Expo Paraná. Colombo está com stand lá na Expo Paraná, vendendo as suas atrações, digo, né? E São José tem aquela Rota das Colônias, tem, assim, também que é bem conhecida, né? O Caminho do Vinho, ele já é estabelecido. O Caminho do Vinho, ele já está até saturado, se a gente for pensar assim, né, no contexto geral. Ele, pelas informações que eu recebi, ele se divide assim, 20% no sábado e 80% no domingo. Se você for no sábado, vai ter bastante movimento, as lojas vão estar abertas, beleza. Se você for no domingo, você vai ficar na fila. Então, para nós aqui de Curitiba, eu sempre digo o seguinte: vai no sábado, que você vai aproveitar melhor. O turista não tem como escolher isso, porque ele está aqui. É o dia que ele está, tem que ir. É o dia que ele pode ir, inclusive dias de semana. E esse é um dos trabalhos que a gente tem feito. Porque não adianta eu querer que o turista vá para a região metropolitana, mas ele está aqui na quarta-feira. Ele vai chegar lá e vai estar fechado. E a Rota do Vinho é mais final de semana ali. Alguns estabelecimentos já compreenderam e estão abrindo finais de semana. Na verdade, da região metropolitana, vários estabelecimentos estão abrindo. Por exemplo, em Araucária também, que é um município que está dando um avanço bem legal, tem o Rancho Chirreyer, que é lá no caminho do Guajuvira, que ele abre na terça-feira à noite, lotado. E o que tem no rancho? Lá tem, na terça-feira ele serve costela, rabada, frango ao molho, música ao vivo. E uma coisa que é bem importante, música num som agradável. Porque também você não vai lá para balada. Às vezes você vai lá jantar com a sua esposa, você quer conversar com ela. E a música está lá. Isso são coisas que os empreendedores estão compreendendo. Ontem, por exemplo, eu fui jantar na região metropolitana. Fui lá em Quatro Barras, no Café da Bisa. Tinha uma dupla tocando lá, o André e o Uriel. Café da Bisa. Café da Bisa. André e Uriel, são músicos nossos aqui. Exatamente. Estavam eles de origem aqui, tocando lá música sertaneja de raiz, música boa, de qualidade, country americano e outras coisas. E
e a janta era uma janta caipira. Galinha caipira, tinha lá, enfim, carne ao molho, essas coisas todas. Então, assim, eles estão se reinventando. Se você quiser ir à noite em algum lugar, sair daqui do centro e tal, tem muita coisa acontecendo na região metropolitana. Só para concluir uma coisa que você me perguntou. A Lapa é um fenômeno, né? Porque lá eles têm turismo rural, turismo de natureza, turismo de aventura, turismo histórico e turismo religioso, tem tudo. E eles estão, assim, ó, já perceberam isso, já trabalharam bastante, mas ainda tem algumas coisas para se fazer. Então é um município que eu acho que cada vez que eu vou lá, eu fico surpreso. E a Lapa ainda tem uma coxinha diferente, não é? Tem a coxinha de farofa. Coxinha de farofa ainda. Eu não comi, eu tenho que ir para lá. A coxinha de farofa que é também algo que atrai o turista. Claro, né? se tornou o prato típico da cidade. E a gente tem trabalhado agora, nós estamos produzindo aqui pela Prefeitura de Curitiba os sabores metropolitanos. Você está sabendo disso em primeira mão. Sabores metropolitanos. Sabores metropolitanos. A gente vai trazer todos os municípios com os seus pratos típicos. E a Lapa vai trazer a coxinha de farofa. Cada um traga um prato típico e isso também é o turismo, né? Claro. Você falou assim, vou lá em 4 Barras, né, jantar no Café da Bisa. Isso é o turismo. Claro. É turismo. Você ir experimentar um prato típico ou ir num restaurante diferente. E os municípios estão trabalhando isso. Então, por exemplo, Rio Branco do Sul vai ter o pastel de varana, que é não sei se você conhece, é uma espécie de palmito. Em Almirante Tamandaré vai ter a focaccia de morango. Em 4 Barras, o risoto de pinhão. Os municípios estão atendendo esse chamado, então. Em Rio Negro vai ter o halush, que é um prato típico alemão. Então eles estão trabalhando nisso. E a coxinha de farofa, ela tem uma história muito legal, né? Tava tendo uma festa há mais de 60 anos e acabou a massa, o recheio do pastel e acabou a massa da coxinha. Daí falou, e agora? Sobrou recheio de um e massa de outro. Falou, vamos inventar aqui. Aí ela pegou a massa do pastel, colocou o recheio da coxinha e enrolou. Virou uma coxinha com uma massa de pastel. E aí colocaram farofa para engrossar aquela massa. Farofa para fazer para dar aquela engrossada. Cobertura e ficou sensacional. E hoje tem a festa da coxinha de farofa, eles exportam, né, coxinha de farofa e assim por diante. Temos que ir para lá para experimentar essa coxinha de farofa aí, ó. Quem está assistindo também. E tem uma outra coisa assim, Tico, que faz parte do meu mandato e que faz conexão com o turismo e faz uma conexão com a região metropolitana, que eu aprovei, fui muito feliz em aprovar o Plano de Desenvolvimento Agroalimentar Metropolitano. O nome é meio complexo, mas é o seguinte, a gente autoriza os municípios a negociarem os seus derivados. E agora nós participamos do Comesp, tem uma lei tramitando lá na Câmara, né, para que aquele produtor premiado lá da Lapa, que faz queijo, ele só pode vender lá na Lapa. Você imagina, o cara ganhou prêmios internacionais e só pode vender na Lapa, que tem 40 mil habitantes. Quando a gente participa desse consórcio e a gente coloca Curitiba, a gente aumenta a possibilidade dele de venda para mais de 2 milhões de pessoas. Então a gente vai transformar a região metropolitana também com esse projeto. E além disso, traz um produto bom para Curitiba, que é um produto do lado aqui. A gente tem as geleias e outras coisas orgânicas de Agudos do Sul. Nós temos vários derivados da Lapa, de Fazenda Rio Grande. Tem muita coisa legal, muitos produtos bons e baratos aqui. E é bom que a gente está trabalhando em conjunto. Então, a gente tem esse mesmo entendimento, né, que Curitiba e região metropolitana é uma só. Esse é o pensamento também do nosso prefeito Eduardo Pimentel. O governador Ratinho Júnior também, recentemente foi lançado o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, que é um plano que analisa, né, todas as cidades em conjunto e vê qual que são os potenciais dessas cidades para poder planejar o crescimento de Curitiba e região. Então, acho que é bem importante esse apoio. Estamos no caminho para melhorar ainda mais essa integração e se tornar cada vez uma só, né? A gente tem que pensar em Curitiba e região numa só para ter o desenvolvimento para todas as cidades. A gente já tem avançado, Tico. Por exemplo, no Domingo no Centro. Domingo no Centro sempre tem uma tenda lá da região metropolitana. Eu faço questão de trazer um município para cada evento do Domingo no Centro. Então, por exemplo, domingo do mês passado, a gente trouxe o lançamento do Pinhão. Daí eu trouxe Agudos do Sul e São José dos Pinhais. Neste próximo, agora de maio, não sei se o nosso podcast já vai ter ido ao ar, mas a gente vai trazer o lançamento da Pocan, com Cerro Azul e Doutor Ulisses. Que agora a Polcan já vai estar na época também. Vai estar na época da Polcan. Então a gente tem trazido assim. A gente teve o aniversário da SIC, por exemplo, que foram 3 dias de festa. Para cada dia eu trouxe uma cidade para expor os seus produtos. E agora a gente fechou com a Fundação Cultural. A gente vai trazer também, além do turismo, atrações culturais da cidade. Então, por exemplo, a gente vai trazer Cerro Azul e Doutor Ulisses para
para expor a Pocã, para vender a Pocã, fazer o lançamento da safra da Pocã. E no palco, onde vão estar acontecendo as atrações culturais, nós vamos trazer uma banda de Rio Branco do Sul. Ah, que bacana. Então a gente está tentando envolvê-los. Fazer essa integração. Isso, para que a gente realmente... É isso mesmo. Seja uma só. Uma grande cidade. E uma outra coisa que você falou de eventos e falou de potenciais. Por exemplo, o Almirante Tamandaré tem um grande auditório lá, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. Cara, é um dos melhores de Curitiba e da região metropolitana, para 600 lugares, com estacionamento para mais de 2.000 carros, no meio do parque, uma área maravilhosa. Por que não a gente não fazer um braço de algum evento lá? Sim. Né? Pertinho de Curitiba, sei lá, deve dar uns 15 quilômetros ali. E a gente tem em Araucária, por exemplo, o Teatro da Praça. Nós temos ali em São José dos Pinhais, em Pinhais. Pinhais está mais para o centro de Curitiba do que alguns bairros de Curitiba. Né? Então a gente tem muita coisa, né? Tem o Parque das Águas ali que está a menos de 10 quilômetros de Curitiba. A gente pode fazer muita coisa e a gente está fazendo Corrida das Nascentes, a gente vai ter o Campeonato Metropolitano de Skate, a gente vai ter Fórum Metropolitano de Comunicação, tem muita coisa acontecendo lá pela Secretaria. Falar também com o Sérgio, nosso amigo do Curitiba Honesta, fazer algum festival aí que inclua também esses pratos típicos, né, da região metropolitana também. Acho que é bem interessante. O Sérgio, inclusive, está participando desse projeto aí dos Sabores Metropolitanos, mas tem 2 produtos que o Sérgio faz, que é o Festival do Pão com Bolinho e o Festival da Carne de Onça, que ele já inclui já participam. Eu que coloquei, né, no calendário oficial do município os dois festivais. E agora ele que faz a curadoria e inclui, inclusive, alguns estabelecimentos da região metropolitana. E é importante, né, Márcio, esses festivais que fazem a diferença para os empreendedores, né? Que possibilitam uma arrecadação maior e até alguns deles a sobrevivência do ano são os festivais. Né? Não, e assim, a gente precisa levar isso para a população, né? Então, por exemplo, quando você dá o dia da parmegiana, cara, isso parece, pô, vereador, por que você não cuida do posto, né? Por que você não cuida da escola? Eu recebi uma mensagem lá de uma pessoa que falou assim, você está preocupado com a parmegiana, mas não está preocupado em gerar emprego para os jovens. Eu falei assim, olha, aquele estabelecimento vai contratar uma cozinheira. Se a cozinheira for jovem, vai ter a vaga. Né? Vai cozinhar, vai precisar contratar o garçom. O estacionamento do lado do restaurante vai precisar contratar gente. E é um testemunho que eles dão, que quando tem os festivais, eles têm que contratar mais gente. O festival mais gente. O festival da Marta Rocha, por exemplo, a Padaria América, vendia média de 2 quilos por dia. Durante o festival, ele passou a vender 70 quilos por dia. Imagine. Como faz diferença. Faz a diferença. Para fazer isso, ele teve que contratar mais 5 confeiteiras. É sensacional. É isso, gera recursos. Márcio, o que podemos falar do Márcio Barros, que às vezes as pessoas não conhecem? Tem algo que as pessoas não conhecem do Márcio Barros? Puxa vida, cara. Pouca gente sabe sobre você. Não, eu acho que eu sempre deixo bem claro, né? Eu sou cristão, sou casado, tenho 3 filhos, sou músico, né? Amo a música, é meu hobby. Gosto de praticar esportes, mas acho que não tem nada assim que as pessoas não saibam, né? Do hobby não tem nada. Não, tá tudo que certo. as pessoas ando de skate, talvez. Quem anda de skate é uma novidade, né? É uma novidade. E você falou, né? E o nome da patroa? É Dinéia. Dinéia. E ela também gosta muito da música, gosta de política, me acompanha. Ela vive esse momento também, né? Acompanha o cenário político, porque a gente tem que estar atento também, né? Pensando nas próximas eleições, pensando no futuro. E ela que te levou também a atuar um pouquinho na área de produção animal? Sim, ela sempre foi muito ligada a essa área, né? Ela trabalhou muito tempo com o deputado Rasca, que inclusive o Rasca que foi autor de algumas leis importantes, né? Da produção animal. Proteção animal e aquela lei, por exemplo, de 2015, né? De proibição de veículos de tração animal, que isso foi um grande avanço e Curitiba foi um modelo. Logo que eu ganhei a eleição, eu fui para Maceió e fui visitar a Câmara de Vereadores lá e na frente da Câmara vários cavalos, carroças estacionadas, cavalos amarrados, andando na beira-mar, assim. Falei, cara, isso é muito antigo. Aí o presidente da Câmara falou o seguinte, não, isso aqui é cultural, aqui no Nordeste, não sei o quê. Mas logo em seguida ele apresentou um projeto de lei e proibiram lá também. Então, assim, a gente serve de exemplo, né? A gente está sempre na vanguarda. E ela foi essa tua inspiração também para atuar ainda mais nessa área de produção animal, né? Uma pauta importante a proteção animal, né? E o nome dos filhos, então? Dos gatos ou dos filhos? Não, dos 3 filhos. Falou que tem 3 filhos. São os gatos ou são os filhos? Não, tem os gatos também. Mas primeiro dos filhos. Então. Eu tenho a Mariana, a Luísa e o Eduardo, né?
tudo criado já. O Eduardo que está na escola, estuda aqui perto, inclusive, numa escola cívico-militar. E vai ser baixista também, está estudando contrabaixo. E aí tem os filhos dela, né? Que é o Bruno e o Leonardo. E os gatos, então? E os gatos tem o Charlie e o Oliver. Os dois com vocês, né? Os dois, né, cara? E não tem Olha, assim, cachorro? eu nunca tive gato, cara. Eu sempre tive cachorro. Eu sou apaixonado por cachorro. Só que daí ela queria ter gato, eu tive que me adaptar. Hoje em dia não tem jeito, cara. É muito diferente, né? E eu até brinco com os gatos como se fossem cachorros, né? Eles se assustam às vezes. Tá acostumado. Mas é muito legal. Bacana. E o que mais te motiva hoje, Márcio? Olha, eu gosto muito dessa questão de compreender a transformação da sociedade, né? Transformar a vida das pessoas, né? Quando você leva uma política pública a sério, você transforma a vida das pessoas. Pessoas em situação de rua, por exemplo, existe uma possibilidade muito grande da gente transformar a vida das pessoas, né? Oferecendo políticas públicas, mas é um caso mais difícil, porque você tem que convencê-las a que ir para o abrigo é melhor do que dormir embaixo do ponto de ônibus. Mas quando você consegue isso, aí é muito legal, né? Na Bíblia tem um texto que diz assim, é melhor você ganhar ganhar a sua alma do que perder, né? Ganhar o mundo todo. Então, quando você consegue tirar uma pessoa daquele estado, ou quando você consegue atender uma pessoa através de uma política pública, é a realização, né? Isso é sensacional. É a motivação, isso pessoas, que nos motiva, né? Eu vou, assim, para ser breve, né? Eu aprovei a lei que faz a adequação do banheiro família para atender autistas adultos. Tenho um casal de amigos que o filho é autista adulto e eles tinham uma dificuldade, porque o menino em casa ele é independente, fora de casa ele tem que ir com o pai ou com a mãe. Então, no shopping center, ele tinha que ir com o pai. Visualmente, ele não tem nada, porque o autismo é uma questão intelectual. Então entrava pai e filho de mãos dadas no banheiro. Ninguém via que ele era autista, mas viam dois homens entrando de mãos dadas no banheiro. Aí rolava um preconceito, chamavam segurança, porque ele faz xixi sentado. Então entrava no boxinho ali, jogavam papel, falavam alto. E quando tá com a mãe, qual banheiro que ele ia? Ele ia no masculino, ela ia no masculino com ele ou ele no feminino? Então, essa adequação dessa lei que eu tive, a Lei 15.890, ela foi um avanço, porque hoje, por exemplo, imagina a seguinte situação, uma mulher com o seu pai com Alzheimer. Ela não vai ficar tranquila em deixar ele ir sozinha ao banheiro. Hoje não. Hoje nós temos garantia, através da lei, que ela pode entrar no banheiro família, acompanhá-lo tranquilamente e assim por diante. Acho que mais ou menos o que o Oscrocaro, que é diretor do IAT, um dos responsáveis pela ponte de Guaratuba, falou recentemente quando ele recebeu o título de cidadão benemérito do Paraná. Ele falou, a gente tem essa alma humana, então a gente se realiza quando a gente faz o bem. Exatamente. Ou ele falou, ou quando faz um projeto que muda a vida das pessoas, né? E são esses momentos. Você falou, claro. Projeto, né, para o filho autista que muda a vida daquela pessoa. Claro. Então ele falou bem nesse sentido. Ele deu até um exemplo quando eles escavam um poço artesiano e jorra aquela água. Aquelas pessoas que estão em volta que se ajoelham agradecendo a Deus. Então acho que essa é a nossa missão como político, né? Realmente, que você falou, fazer o bem, né? Transformar a vida das pessoas. Né? E vários momentos, que eu costumo falar, levar felicidades em alguns momentos, que aquela pessoa tenha um instante, um momento de felicidade, isso é transformador, né? Isso é sensacional, né? Eu coloquei no calendário na Coab pessoas que tenham no seu núcleo pessoas com deficiência tenham prioridade na fila da Coab. Mas não é furar a fila, é fazer com que mais casas acessíveis sejam construídas. Então, se a prefeitura vai construir 100 casas, que 5 ou 8 ou de acordo, 105, sejam acessíveis. Sim. Sejam acessíveis. E a gente conseguiu isso também, cara. Porque daí você veja, imagina uma pessoa cadeirante. Ela vai tomar banho. A cadeira de banho não passa entre o vaso sanitário e a parede. Cara, como é que faz? Sim. E é uma coisa tão óbvia, aumentar 3 centímetros. E é só quem passa que sente. Só quem passa. Então, assim, quando você tem um filho com uma doença rara, quando você tem uma pessoa com uma deficiência em casa, você começa a pensar em outras possibilidades. Política. Teve algum momento que você pensou em desistir e ficar só no jornalismo ou não? Não. Assim, a política, eu compreendi que você tem que ser resiliente. Porque hoje você tem um embate, né? A gente às vezes tem o conflito, perde aqui, digo, né? No sentido de, às vezes você tem um projeto interessante, você não consegue aprovar por algum motivo, mas a gente não pode desistir. E eu acho que o grande desafio mesmo, Tico, é esclarecimento para a população.
Olha, isso é de competência do vereador, isso é de competência de um senador, o que o senador faz, o que o deputado estadual faz. Acho que a nossa grande missão é essa, porque senão a gente vai ficar ainda batendo cabeça por muito tempo. Que as pessoas entendam, né? É. E a gente tá falando de região metropolitana, a gente tá tomando aqui uma água Fonte Life, que é do nosso amigo Célio Baixo, também, que é de Sim. Pinhém, né? Então, uma água paranaense. Então, Não, isso Pinhém é bem legal também. Pinhém é uma cidade que ela tá... É um diamante sendo lapidado, Pinhém. Porque é uma cidade bonita, ela tem um... Não sei quanto tempo você não vai lá, mas ela tem um portal que lembra muito Gramado. Sim. Mas, inclusive, eu tive com o prefeito lá e a gente está pensando em possibilidades de qualificação de mão de obra. Porque eles conseguiram trazer indústrias e tem muita gente de fora de Santa Catarina, por exemplo, vindo trabalhar ali. Porque falta mão de obra. Então, assim, a cidade vai fazer uma avançar capacitação demais, para os próprios moradores e tal. Mas com políticas públicas corretas, o prefeito lá vai Tem voar. bastante indústria. Eu passo sempre ali, que eu vou para São Bento, minha sobrinha mora em São Sim. Bento, a gente sempre passa ali naquela região, então a gente vê as indústrias. Prefeito tem uma indústria Maicon. muito grande, tem uma indústria muito grande, né? Então mandar um abraço para o povo de É. Pinhém também, que também está nos assistindo aqui. E que conselho, Márcio, para um jovem jornalista, ou que está estudando, ou que se formou agora, tem algum conselho dessa? Assim, ó, eu dei um curso de extensão na PUC, né? E eu dei um curso lá e eu sempre dava alguns conselhos assim para quem vai trabalhar no jornalismo policial. Você sempre tem que ter medo, nunca deixe de ter medo, porque senão você faz besteira, entra em lugares que você não precisa e assim por diante. Se relaciona com gente que não precisa para ser fonte e tal. Segundo, você tem que tratar todo mundo igual, né? A mãe do traficante, ela não tem culpa, às vezes, pelo filho que tem ou pelas besteiras que ele faz. Então, você tem que tratar todo mundo com respeito. E outra também, não se envolver com os casos, porque senão você vai sempre chegar em casa triste. E aquilo ali é material de trabalho, né? Porque às vezes você está fazendo uma matéria de um homicídio e a próxima reportagem é uma balada, uma festa. Então você tem que saber dividir as coisas e não se envolver. Mas para o jornalismo em geral, a gente precisa de pessoas que leiam mais, que se interem mais, né? Eu tive dificuldade em contratar estagiários aí, porque eu não consegui achar aquilo que eu tinha como ideal. Pessoas que sabem do que estão falando, né? Hoje a gente tem muito jornalista de rede social que opina em tudo. Sabe de tudo. Se você falar de futebol, o cara sabe de tudo. Se você falar de copo de vidro, o cara vai saber tudo. Ele vai ter opinião, porque é feio, porque é bonito, porque é ruim, porque é bom. E a gente precisa de gente que tenha mais conteúdo, né? Para que embasar melhor as coisas. Que estudem. Que estudem, se dediquem. Esse é para o jovem jornalista. E a gente precisa de bons jornalistas. Né? Algum bairro de Curitiba? Cara, o Fazendinha, né? É o meu bairro que eu cresci, que eu vivi, mandei boas emendas ali para as escolas, para os postos de saúde. Hoje eu moro no Bacaxiri, né? Depois de casado a gente foi morar lá. Também aprendi a gostar do bairro, já conheço todo mundo lá, mas o Fazendinha é um bairro que ainda precisa de bastante coisa. Um café perfeito é com quem? Café perfeito é hoje com a minha esposa. Com a tua esposa. A gente, inclusive, o café é um momento de conexão. Eu gosto de arrumar a mesa, colocar o negócio americano, né? Colocar os copos, porque a gente a gente faz a oração, a gente conversa, trabalha, traça o dia. É mais do que a alimentação, é conexão. E, além do café perfeito, uma notícia que você, como jornalista, gostaria de dar. Curitiba resolveu, ou melhor, Curitiba se destaca, e essa não está longe de acontecer, na resolução dos problemas de pessoas em situação de rua. Isso é uma notícia que o Márcio Barros quer. Gostaria de dar essa notícia. E quer dar em breve. Eu vejo que não é que não está longe, a gente precisa analisar os fatos, né? Porque se a gente for para uma mídia tendenciosa, eles sempre vão falar mal. O prefeito não vai conversar com o morador de rua. Essa é a manchete. Quando o prefeito vai, ele fala, prefeito vai conversar com o morador de rua. Se a gente consegue o internamento compulsório, e ele é uma baita de uma ferramenta, Curitiba não interna as pessoas que precisam de ajuda. Aí, quando consegue, Curitiba interna as pessoas em situação de rua. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as notícias e com esse tipo de informação. Mas a gente está no caminho, viu?
Estamos no caminho de Eu chegar acho que a essa estamos no notícia. caminho porque, veja, tem coisas que a gente não tem como fazer. E aí a gente tem que ir por outros lados. Então, assim, ó, eu não posso pegar aquela pessoa em situação de rua pelo braço e falar assim, meu amigo, eu vou te ajudar e vou levar para lá. Não posso. Né? O Poder Judiciário não me permite isso. Nem o dependente químico, nem o cara que está na vulnerabilidade. Se ele não quiser, ele não vai sair dali e outros tantos. Mas o que a gente pode fazer? E é o que o prefeito está fazendo. Iluminando melhor a cidade, deixando as ruas mais limpas, trazendo comércio, trazendo moradores para o centro, porque onde tem gente circulando, os bares vão ficar abertos até mais tarde, os restaurantes vão ficar abertos até mais tarde. Então, assim, já que não consigo agir aqui, eu vou agir de outra forma. Então, eu acho que ele está no caminho. Esse é o caminho. A gente falou de café aqui, eu ganhei de presente, você ganha presente aqui. Esse café aqui, ó, é da Marcele Contador. Ela é uma empreendedora de Campo Largo. Ó, que bacana. Então, ela recebe esse café aqui, ele vem lá de Minas Gerais, e daí ela transforma no Cantinho da Matilda, que é um cafezinho que ela embala aqui em Campo Largo, uma empreendedora de Campo Largo. Então é bem legal, ela me mandou, falou, toma esse aqui no Café com Tico. Já então, vamos convidá-la, inclusive, para expor o produto dela aqui em algum também, evento. Né? Isso aqui é bem bacana. Então achei legal dela, Marcele Contador. Legal. Então, deixar aqui o café. Esse é o café que a gente está tomando hoje, muito bom, por sinal. Um jornalista que te inspira. Cara, eu gosto de vários jornalistas, mas eu vou citar um daqui da nossa região, o Lucas Rocha. O Lucas Rocha é um cara que ele entrou muito jovem no jornalismo, mas ele tinha a influência do pai, né, que é o Gil Rocha, que nos deixou recentemente. Mas o Lucas, ele foi moldado, né? É aquele carro que foi sendo trabalhado andando, né? Ele trabalhando, ele foi sendo moldado. Hoje é um grande jornalista, já trabalhou nas emissoras de São Paulo e hoje é líder de audiência aqui em Curitiba. Um abração, então, pro Lucas Rocha, né? Tá no SBT. No SBT. Um medo. Cara, medo, não sei, talvez perder alguém que você ama, né? Os pais, por exemplo, né? São coisas que a vida nos... Seus pais estão vivos? Sim, os dois. Como que é o nome deles? Seu Maurici e a dona Marlete. E eles moram onde? Moram no Fazendinho, então, na mesma casa ainda. Estão lá ainda, é. E o que eles falam da tua atuação na política? Eles gostam, meu pai é fã, né? Até hoje ele não mudou a figurinha do WhatsApp dele lá. É a minha, é o meu número de campanha lá ainda. Eles gostam muito, né? Inclusive fazem campanha, falam de mim e tal. Eu acho que eles se sentem orgulhosos pelo trabalho que eu desenvolvi. Você faz. E o teu pai fazia o quê? Meu pai era protético, fazia ponte, dentadura, trabalhou muitos anos. Meu pai é autodidata e ele é uma referência para mim, assim. Ele foi bancário durante muitos anos, eu também fui bancário, e ele começou a trabalhar muito jovem, com 17 anos, num laboratório de prótese dentária. Isso nos anos 70. E aí ele começou a aprendeu a fazer, teve o Conselho de Odontologia, né, que é o CRO, que fez naquela época, eles fizeram um exame geral para a partir daquela data começar a exigir a diplomação. E ele passou. Então, ele, mesmo com o terceiro ano do primário, ele tinha o CRO. Tinha o CRO. E aí ele fazia no Conselho Regional de Odontologia. E ele trabalhou muitos anos, até hoje ainda trabalha, faz algumas coisas para dentistas lá e tal. Bacana. Abraço para eles, 75 anos. Abraço para eles aí. Uma palavra para definir Curitiba. Curitiba, futuro. Futuro. E política em uma palavra. Determinação. Determinação. Tem que ser determinado. Tem que ser determinado, né? Você tem que... porque a gente tem ainda no imaginário popular o político que só é o cara que ganha bem, que não faz nada, que rouba, que participa de corrupção, que faz falcatrua, que ajuda os amigos, e não é assim. Eu sempre lutei contra tudo isso, né? A gente tem que seguir os trâmites legais, tem que seguir ritos, a gente tem... cumprir horário. Lá no meu gabinete a gente tinha regras, né? Olha, tem horário para chegar, horário para sair, tem metas, objetivos. A gente precisava de projetos, tanto que a gente conseguiu aprovar 35 leis, né, Tico? No mandato bastante. Em um mandato foi bastante, né? Sim. 4 prêmios nacionais. Então foi um mandato correto. Se a gente levar em consideração o cenário geral, talvez, se eu tivesse seguido por outro caminho, talvez mais populista, estar mais na rua, não estar tanto no gabinete dando resultado, né, eu tivesse um número melhor de votos. Mas eu optei e tenho a consciência muito tranquila que fiz o que eu deveria ser feito. Uma mensagem, Márcio, para a gente terminar esse podcast.
Uma mensagem é de que sempre a gente tem que acreditar, né, nos seus sonhos, né? A gente tem que lutar por eles, mas também a gente tem que correr atrás. Eu tenho o sonho de fazer tal coisa, mas se você não acordar cedo, não trabalhar, né, não, é aquela história do Cortella que ele sempre conta, né? Vaca não dá leite, né? Tem que tirar. Esse é o segredo. Você tem que acordar cedo, tem que ir lá, cuidar da vaca, ordenhar. Se você não acordar cedo, não adianta. Né? Eu digo, acordar cedo é fazer a lição de casa, né, Tico? É o trabalhar, buscar naquilo que você está sonhando, buscar o teu sonho. Isso, e é um contexto como um todo, né? Porque, por exemplo, você tem que ser bom caráter, né? Porque honestidade não é característica, não é qualidade, né? Honestidade todo mundo tem que ser honesto. Né? A gente vê, mas eu sou um político honesto. Cara, isso é obrigação. É obrigação de todo mundo. Obrigação de todo mundo. Né? Mas a gente tem que ter outras qualidades, determinação, né? Eu trabalho por essa pauta, eu vou com vocês. A gente está trabalhando para isso e acho que tem dado certo. Esse é o caminho. Márcio, obrigado. Eu que agradeço. Hoje, então, o Café com o Tico, esse bate-papo com o jornalista Márcio Barros. Falamos de Curitiba, da região metropolitana, falamos sobre segurança pública, sobre proteção animal. Enfim, falamos sobre pessoas contando a história e o trabalho do jornalista Márcio Barros. Você que nos acompanhou, segue aí no nosso canal e também até o próximo Café com o Tico.